Como eu sou o último, né, e essa coisa de sempre quando é o último, tem essa coisa de a gente querer ser um pouco mais rápido, porque a pessoa está meio cansada já, tá bom? Eu vou tentar expor alguma aqui de duas formas, três elementos. A primeira é um pouco falar sobre o escrito do Chazin, que é uma coletânea de textos, né, que ele foi escrevendo ao final da década de 70 e ao longo da década de 80, os principais, vai até o neoliberalismo, depois que tem 90. Aqui dentro tem uns textos importantes, que é o dois que eu vou centrar. Um deles, que é um dos mais importantes, que máquinas paradas. As máquinas paradas chegando à democracia. Esse é um dos principais textos que estão aqui, né, que condensa uma série de reflexões que ele vinha desenvolvendo antes, né, e que ele vai continuar desenvolvendo depois. Dentro desses elementos, dentro de alguns elementos que a própria pesquisa social, a pesquisa da ciência política, a sociologia do trabalho acabou superando e aprofundando em larga medida. Eu vou tocar um pouco nesses elementos. E outros, né, acabaram sendo assimilados como conceito na ciência social e até hoje. Eu digo sociologia do trabalho, tem um pessoal que não gosta desse negócio de sociologia do trabalho, né, tal. Eu sou cientista social, tem amigo que fala que é cientista social, tem amigo que fala que é sociólogo, tem amigo que fala que é cientista político, né. Eu uso sociologia do trabalho, que eu acho um termo mais popular. A primeira coisa é que o Chazin parte de uma reflexão aqui para analisar a classe trabalhadora nesse ascenso, sobre o modo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né? E a mudança que se dá no padrão de desenvolvimento a partir da década de 60, ou com o Juscelino Kubitschek, o padrão de desenvolvimento, né? A questão da substituição das importações e tal. A principal coisa é a questão do T3, quando se passa aí nisso, então está ancorado numa discussão na parte econômica em três grupos importantes que foram escritos no começo da década de 70, né? Um é o do Paul Singer, né, que é a crise do milagre. Eu vou fazer uma análise, ele escreve muito bem, né? Eu acho que todo mundo deve ter visto esse livro. Ele escreve muito bem, é um livro simples, assim, de você ler e entender, mas de demarcar como é que o processo de desenvolvimento industrial ele trazia em si o germe da concentração, hiperconcentração de renda e do arrocho salarial. Também a Maria da Conceição Tavares, a questão do papel da indústria, a função do capital bancário, pela discussão do Lênin, né, do capital financeiro. E, por último, a Economia da Dependência Imperfeita, do Francisco de Oliveira. Esses três textos eles dão base para o grosso da reflexão que o Chazin coloca aqui na questão da economia. Sobretudo, quando diz da questão da crise internacional do petróleo, né? Tanto a de 74 quanto a de 79. Isso marca um elemento importante, porque essa primeira fase, a fase dita do milagre, que é um elemento que o Chazin problematiza nesse texto também, do milagre econômico, né, que vai com aspas, tudo, né, que os elementos centrais se basearam nisso, que era uma super exploração da indústria. Então, o golpe de 64, ele tinha como objetivo central desarmar a classe trabalhadora que tinha um ascenso desde a década de 40, 42, 43. Né? E isso, para intensificar o processo de exploração de mais valor, de mais-valia no começo da década de 60, é dado esse golpe, e o elemento central nisso é o quê? É caçar os sindicatos, caçar as direções trabalhistas e impedir a mobilização dos trabalhadores, que lutavam pela valorização da força de trabalho. Então, esse é o elemento central, que é um sujeito do golpe militar, que é um dos aspectos centrais do livro também, que tem a ver com o estudo do Chazin sobre o Lukács e sobre o J. Marx também, a centralidade da classe operária. Quem é o sujeito da revolução social? O Chazin volta toda hora nisso. Então, ele está interessado em saber a relação que o golpe militar, que o próprio milagre tem com a classe trabalhadora. Então, é um regime de superexploração, por um lado, de intensificação por meio da indústria. A gente sabe que o Brasil, na década de 60, por conta dessa questão da substituição das importações e tal, e do capitalismo associado, né, que
há uma mudança no padrão de acumulação, né, quando abre-se para receber as indústrias produzirem aqui dentro, né, e exportar essa massa de capital para fora. Nesse processo, então, a classe trabalhadora, a mobilização da classe trabalhadora, então, ela tem que ser apeada. Apeada para que consiga, então, galgar esse novo nível de acumulação. E aí, então, esse processo, quando começa a crise do petróleo de 74, o que acontece? Tem também um esgotamento do nível de acumulação da economia brasileira interna. Então, eu falo que são dois choques, né? O primeiro choque são os limites internos, os gargalos da produção e da acumulação que se tem internamente. O outro é o choque do petróleo. Essas duas crises se sobrepõem. O Chavin faz esse destaque para dizer que também que o próprio governo militar começou a dizer que, na verdade, a culpa da crise era da crise internacional do petróleo, como se não tivesse elementos internos, endógenos, que limitassem o desenvolvimento econômico. E ele fala isso também, né, de forma até meio irônica, assim, que o Brasil viveu de golpes também, de golpes e milagres, né? Então, é o milagre da cana-de-açúcar, é o milagre da mineração, é o milagre, sempre tem é o milagre do café, sempre tem um milagre que move a economia, né? E dentro disso, o milagre mais vergonhoso, o mais fracassado de todos, que é o milagre da ditadura, que é o mais curto de todos, né? Um milagre de 4 anos, de 68 a 73, 5 anos. E aí, dentro dessa análise que ele vai colocar, ele vai, então, a partir disso, ele vai saltar para a questão das greves do ABC como uma resposta a esse padrão de superacumulação e superexploração. Esses fenômenos andando juntos, né? Um dos aspectos que fica fora da análise do Chazinho, primeiro, o texto é maravilhoso, quem nunca leu tem que ler. Esse texto é maravilhoso porque é um texto de propaganda quase, assim, então é um texto muito vivo, eu li a primeira vez em 2006, 2007. O Claudinho me deu esse livro aqui em 2008, faz 10 anos que eu tenho esse livro. Eu tinha lido isso na internet, eu nem sabia que tinha impresso, aí me deu esse livro. Então faz 10 anos que eu tenho esse livro, e esse ano faz 50 anos das greves do ABC. E faz 50 anos da greve de Osasco e 40 anos da greve do ABC. Né? O fato de isso nem ter sido discutido esse ano, isso mostra também o que aconteceu com o PT, com a CUT, as transformações que aconteceram dentro dessas organizações. Então, um dos aspectos que fica fora, que eu acho importante colocar, é isso. A primeira coisa é que, na verdade, o Brasil ele vinha passando por um grande ciclo de acumulação de forças na classe trabalhadora. O golpe militar ele foi um golpe voltado contra a classe trabalhadora porque ela vinha acumulando forças desde a década de 40. A gente vai falar da greve dos 300 mil, em 53, a gente fala da greve dos 400 mil, em 57, a gente fala da greve dos 700 mil, em 64, e uma série de 63, e uma série de outros processos que vão decorrendo dentro desse período. Uma das questões é isso. Vai se concentrando na classe trabalhadora. Vai ter uma ideia, a classe trabalhadora do Brasil nesse período era a principal classe trabalhadora da América Latina, a maior da América Latina. É a quarta maior classe operária do mundo. Então é um parque produtivo muito importante, né, que se forma aqui do 68 ao 70. Então, era central para o governo ter uma política específica para esse setor da classe trabalhadora. Né? Então, a partir desse processo de 43, que é quando começa a crise mais profunda do governo de Getúlio Vargas, até 64, a classe trabalhadora vai acumulando muita força. Os sindicatos, né, comissões de fábrica, tanto que a greve de 53 é marcada pelas comissões de fábrica. Um amplo movimento de comissões de fábrica que, inclusive, escapa da dominação do PC. O Murilo Leal fez um livro interessantíssimo sobre isso, chama A Reinvenção da Classe Trabalhadora, que pega todo esse período pré-golpe. Porque tem essa discussão, né, como caracterizar o golpe em si. Né? Por exemplo, a bibliografia do trabalho, o João Goulart, por exemplo, o Muniz Bandeira, ele tem 3 livros, né? Um sobre o Goulart, um sobre o Jânio Quadros e um outro sobre o primeiro Goulart, que é o cara do Sul, lá,
Brizola. Um livro sobre cada um desses. E aí, vai caracterizar esse período do 64, 62, 64, aqui, para ele, 62, 64, para o Muniz Bandeira, um período de pré-revolucionário no cenário brasileiro. Para o Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa, uma fase antessala da uma fase pré-revolucionária. Então você vê que ele tem uma coisa, um elemento de radicalidade da classe trabalhadora, de auto-organização, que fazia realmente pressão nas frações da burguesia. O Florestan Fernandes vai dizer isso, né? Que na verdade, que também é uma discussão que o Chazin ele tem um intercâmbio muito grande com o Florestan Fernandes, né? Esses três que foram do Florestan, que é a Revolução Burguesa, Nova República, que é a abertura, né? E a ditadura em questão. Então, tem um trabalho muito interessante, uma troca de ideias muito interessante, muito instigante entre eles. Nesse que ele citou o Florestan várias vezes. De caracterização, então, que a classe operária se avança. Isso é importante para o Chazin, porque o Chazin é a centralidade da classe trabalhadora, da classe operária, e não um setor da burguesia nacional desenvolvimentista que tem que completar o capital, que o Chazin não tem como você completar um capital num país subdesenvolvido, por conta dessa questão da via prussiana colonial, né? Que prussiana colonial, que é essa coisa de um país... o Lenin faz essa diferenciação, né? Da via prussiana e da via americana, essa revolução pelo alto, né? E atrasada e começa depois, né? No caso da Alemanha. No caso do Brasil, o Chazin fala que é pior, porque no caso no Brasil ainda é dependente, né? A Alemanha é um caminho de desenvolvimento independente. Tem a ver também com a questão do fascismo também, que é muito interessante, a mesma ligação, né? Não pode ter fascismo no terceiro mundo porque é um país dependente. Está sempre dependendo de outro país, você não pode ter uma política independente da burguesia do terceiro mundista. Então, o avanço da classe trabalhadora leva, então, a burguesia a se dividir em uma série de frações, e isso leva, então, ao golpe militar, se romper, que é um governo bonapartista. Tá? E aí, dentro disso, você tem também, ao mesmo tempo, o Maio francês, em 68, que é um período que se abre de 68, um grande guarda-chuva histórico, de 68 até 81, 82, que é a processo na Polônia, em que uma série de revoluções acontecem. O Brasil participa desse processo com dois ascensos. O de Osasco, em 68, né, que envolve Cobrasma e outras fábricas aqui de Osasco, e o 78 no Brasil também, que começam a descer, mas também vai para São Paulo. Tal. Dentro disso, a análise, quando vai se tomar a greve de 78, é extremamente importante, ela acaba considerando a greve de 78 como uma coisa totalmente nova no cenário brasileiro, como se cortou o fio em 64 e o fio foi retomado em 78. Essa é uma leitura, o Chazin chega a citar isso, mas ele não desenvolve esse aspecto mais profundo. E toda a historiografia que vem influenciada pelo petismo, depois para interpretar esses processos, acaba também apagando todos os processos que vinham de 78. É como se tudo começasse em 78. E dentro disso se apaga as greves de Osasco, se apaga o processo de construção da oposição sindical metalúrgica em São Paulo, porque a gente que quando vai olhar depois, o Chazin, nisso a análise do Chazin foi devendo um pouco, mas ele fez uma análise circunscrita em cima do processo, né? Tem aqui esses materiais que a ensaio tem os materiais mais interessantes até hoje sobre esse ascenso, porque é fonte primária, muita fonte primária, então tem uma série de revistas aqui e tal, que registra esse processo. Então, é como se tudo começasse em 78, né? E, na verdade, a gente tem que pensar, a gente olhando enquanto marxista, enquanto pessoa que estuda o movimento operário, entendendo que é o movimento operário do sujeito revolucionário que transforma a sociedade, que pode realmente transformar a sociedade, sobretudo no terceiro mundo, que a burguesia não pode nem sequer cumprir um papel de completar as liberdades democráticas, né? E o desenvolvimento econômico nacional. Então, a centralidade disso é o quê? Primeiro, retomar o próprio processo de autoconstrução da classe trabalhadora durante esse período. Então, a gente que é marxista, a gente tem que pelo menos olhar esse eixo industrial, que vai desde de Osasco, passando ali pela Nações Unidas, ali, chegando na Vila Prudente, chegando até a ABC Paulista. Então, é um eixo industrial. Você pega o mapa lá, é uma faixa.
E dentro desse eixo que se tem todos os processos de desenvolvimento da classe operária e do que tem de mais avançado da classe trabalhadora no Brasil no último período. Então, quando chega isso esse processo no ABC, primeiro que o ABC é mais atrasado em relação a São Paulo. São Paulo é uma indústria um pouco mais velha, a concentração mais velha, tem uma classe operária mais experiente, tem mais correntes, tem mais partidos. Então, quando chega em 78, o operariado do São Paulo é mais experimentado do que o do ABC. O do ABC, como a gente sabe, a indústria foi se concentrando posteriormente, década de 50 e 60, a Volkswagen, acho que é 59, a Volkswagen, e a Ford estava um pouco antes. Mas estavam se concentrando depois lá, a Mercedes também é desse período. Né? A Volkswagen é muito importante, porque a Volkswagen ela chegou a ter 40 mil operários. Né? Então, a Ford, a Scania 3 mil, a Ford 12 mil, isso tudo no período 78. 12 mil, a Mercedes 20 mil. Então, essa massa de operários concentrada em grandes fábricas, concentrada num espaço pequeno. Né? Isso gerou uma facilidade para a atuação do sindicato ali. E aí, na verdade, quando o Chadrin vai analisar essa greve, primeiro ele toma com grande entusiasmo essa eclosão desse movimento, né? E, por outro lado, aponta os limites que tem a direção desse sindicato, que é, no caso, os autênticos. No caso, mais especificamente, o Lula. Os autênticos, porque autêntico é um nome que surgiu ali no final da década de 70, 77, que vai se diferenciar dos peleiros. Né? Também foi usado dentro do MDB, né, esse negócio autêntico, a oposição do MDB. O PCB estava dentro e tal, o PCB também estava dentro, a MRO e tal, tudo dentro, a esquerda toda estava dentro do MDB, né? E dentro desse processo, então, uma coisa que você faz é reivindicar uma história do sindicato da ABC como se fosse uma coisa totalmente nova na história e, ao mesmo tempo, como se fosse uma trajetória de combatividade ao longo dos 70. O que é falso. Esse livro aqui do Vargas e Rainho, Vargas ele foi secretário-geral do sindicato, né, do ABC durante muito tempo e tal. Ele escreveu esse livro no calor do momento, assim. Hoje ele não publicaria esse livro. Então é muito bom ler esse livro, é difícil de achar, acho que a tiragem foi pouca, sei lá. E esse livro mostra a atuação do sindicato ao longo da década de 70, que contraria o que o próprio partido conta e que os próprios sindicalistas contam sobre esse processo. Primeiro, Paulo Vidal, né, que é um colaborador da ditadura. Né? Tem uma série de relatos aí, tem, por exemplo, esse aqui da tomada da Ford, um dos operários da Ford, tal, que conhecia e foi dedurado, ele montou 2 chapas de oposição ao Vidal, e o DOPS pegou os caras, pegava a oposição, prendia os caras durante o processo eleitoral, batia neles, torturava, soltava depois das eleições. E 2 vezes aconteceu isso, em 69 e em 72. Né? E o próprio Tribuna Metalúrgica, o jornal do sindicato, o Vidal publicou numa das ocasiões, tipo, 2 páginas homenageando o Médici, né? Com um grande dirigente nacional, que a indústria nacional cresceu muito durante o Médici, e que o sindicato ABC era um grande parceiro desse governo e tal. E o Lula, ele foi convidado para compor essa entidade nesse sindicato, como secretário. Eu não lembro direito, acho que era secretário de filiação, era uma coisa assim, não lembro direito qual que era. Mas era um cargo pequeno, assim, não muito importante, nem 69. E aí, quando o Vidal se afasta para ser candidato a vereador, acaba que o Lula acaba assumindo, né? Então, enquanto o Vidal tinha essa tradição de delatar, dedurar os sindicalistas, os militantes, né? Que mesmo durante a ditadura, as greves, as mobilizações laterais não deixaram de acontecer. Tanto em 68, né, que é o mais importante, na verdade, assim, uma divisãozinha que a gente faz, né? 64, 66 é um processo de grande repressão, de perseguição em geral aos militantes, cassação e eleição dos interventores nos sindicatos. E 66, é um período que a esquerda sindical e também política meio que consegue se reorganizar. Com a crítica ao PC, com o caso dos caras de Osasco, Ibrahim, né, que é uma figura mais conhecida, que consegue se reorganizar e tomar o sindicato, chegar ao sindicato e derrubar os pedreiros. Em São Paulo perde essa perspectiva, né? Estava o Waldemar Rossi, o Elias Stein e outras pessoas que estavam no sindicato de São Paulo.
não consegue vencer o sindicato. Então forma-se essa oposição desde Osasco e, na verdade, quando chega, inclusive isso, né, o próprio Lula, quando vai falar dessa questão das greves de Osasco, como uma coisa totalmente errada, que não deveria ter sido feita e que não se poderia fazer aquilo lá, não sei o que. Uma forma mais de reivindicar a própria posição, né? Mas o fato é que, depois com a crise do choque do petróleo, a crise do petróleo de 73, 74, o que acontece? 74, na verdade, o que acontece? Uma onda de mobilização começa a eclodir. Tem os jornais do PC que mostram, por exemplo, tipo, depois de 73, 75, sei lá, 40 greves. As greves continuam acontecendo. Então, aconteceu a M68, teve uma interrupção, entrou o AI-5, né, no final de dezembro de 68, mas isso não impediu as greves continuaram acontecendo. Não greves de categoria, não greves como a de Osasco, né, daquele tamanho, daquela proporção, com 15 mil trabalhadores, ou de Contagem, né, tal. Greves de pequenas proporções, mas as greves continuaram sempre acontecendo. E em 73, 74, essas greves são retomadas. Dentro desse processo, começa a ter uma mobilização de grande proporção, de proporções públicas, manifestações públicas, como por exemplo no velório do Vanuc, do Agostinho Vanuc, né? Ou do Herzog também, em 73, 75, né? Uma série de movimentação começa a acontecer. Na oposição sindical em São Paulo, por exemplo, eles formam o Interfábricas, reuniões, conselhos de fábrica que se reúnem para discutir campanha salarial, para discutir mobilização, organização do classe trabalhadora e formações de comissões de fábrica. Então, esse período de 75 até 78 é um período de reorganização do movimento operário. A base, o sindicato do ABC sente essa pressão e começa a ir um pouco mais à esquerda, com o Lula na presidência já do sindicato. Né? Mas ainda é um tipo de militância feita por cima, pela agenda do sindicato. Tem a reivindicação que o sindicato faz, pega a pauta a questão os dados inflacionários, pega os dados inflacionários, monta a pauta em cima, pega o advogado, encaminha a pauta vai lá, tal, consegue isso, consegue aquilo, vê o que consegue. Esse aspecto acabou, era um fio de continuidade com o Paulo Vidal. O Paulo Vidal também fez a mesma coisa. Né? Inclusive, também outro elemento que o Paulo Vidal colocava, que era o fator lucratividade do ABC. Separar o sindicato do ABC da Federação do Estado de São Paulo, da indústria. Ele tinha um índice geral, ele foi lá e lutava para separar, porque falava que o ABC produzia mais, não sei o quê, que na verdade é uma bandeira meio, não sei se conservadora, mas reacionária, mas provavelmente conservadora. Que é separar aquele setor que produz mais valor agregado, isso é verdade, porque são 5 fábricas produzindo milhões e milhões e milhões, diferente das milhares de fábricas que tinha em São Paulo, né? São Paulo tinha um eixo, uma base sindical com em torno de 400, 450 mil operários. Era muita gente. Enquanto no BC era 30, 150 mil pessoas. Então, uma grande base, mas todo mundo muito fragmentado. Pequenas fabriquinhas de 5, 7, 10 mil, 8 mil, 2 mil, 1.500, 800. Né? A Zama, por exemplo, tinha 300 operários. Né? Fábricas pequenas, até fábricas de grande porte. Algumas fábricas com vida sindical, outras com zero vida sindical. Né? Mas esse elemento de conseguir separar a base do ABC acabou dando uma proporção de popularidade para o sindicato, porque isso retornou financeiramente para a base sindical, em reajustes melhores para o ABC. Então isso acabou criando um foro de sustentação economicista para o sindicato. Então esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto, na verdade, não tinha nada de combatividade no Vidal. Segundo, que a versão do Lula é uma continuidade absoluta. Né? Tá. E isso vai se mostrar em 78. Em 78, quando o história da Scania, primeiro estava fazendo outras greves espontâneas durante 77 e uma série de outras movimentações. A principal delas, o movimento pela reposição salarial. Em 73, né, vocês lembram lá, os caras falsificaram os dados de reposição, que é o governo que soltava os dados de reposição da inflação, e aí eles falsificaram esses dados. O Delfim Neto, o cara que foi lá e pôs a caneta lá,
E aí, em 77, o Banco Internacional Interamericano descobriu essa falsificação e divulgou internacionalmente, já foi o São Paulo divulgou aqui, e isso gerou uma revolta gigante na classe trabalhadora. Isso obrigou todos os sindicatos a se colocarem em movimentação pelo aquele reajuste, que no caso era 34,1%. É muita grana. A galera estava passando fome, tanto tem as marchas da fome, a da panela vazia, que tem um movimento na série em 79 e tal, né? O Possível trata isso naquele livro lá sobre movimentos sociais. É um artigo dele lá muito bom sobre isso. Acho que é o principal até hoje. Então gera uma grande revolta, né? E todos os sindicatos são obrigados a responder. O Joquizão responde, por exemplo, que é o cara do sindicato de São Paulo, que estava traindo a classe trabalhadora o tempo todo, entregando todo mundo para a ditadura, que vivia tomando café no DOPS, que ia lá assistir tortura, um cara realmente, né? Relatos que não se tem do Lula, por exemplo, né? Uma ligação que aparece em 75, publicamente, e não aparece como alguém que entrega as pessoas para o DOPS. Embora ele fale que foi chamado no DOPS, foi super bem tratado pelos torturadores, foi lá tomando um cafezinho com as outras pessoas. Isso está naquele livro Lula, Entrevistas e Discursos, de 82. Ele mesmo diz isso. E aí, mas qual a atuação do Lula no 78? A atuação dele no 78 é assim, a greve do História Partidista primeiro na Scania. E uma semana na Scania, depois mais uma semana na Ford, e vai se seguindo, né? Uma semana, na Mercedes não consegue parar inteira, na Volkswagen também não consegue parar a fábrica toda, mas ele se espalha pelo São Paulo inteiro e depois pelo Brasil todo, né? E vira em outubro de 78, a primeira greve geral pós-ditadura, que foi em 78 em São Paulo, não foi na ABC. A primeira greve geral não foi em 79. Isso é um erro historiográfico, reproduzido pela intelectualidade petista, reproduzido pelos historiadores de corte petista, né, para valorizar a greve de 79 e apagar essa história anterior. Tem foto, tem documento, tem ata do sindicato, tem tudo. Uma greve de 2 dias, decidida por 40 mil operários, aqui no centro de São Paulo, ali no lado da Sepa, E o Lula assumiu esse papel de mediador, então, né? Ali, das greves. Quando essas greves chamam ele para negociar as greves, que é o presidente do sindicato. Isso alça o sindicato à esfera pública, né? Ele dá entrevista para a Playboy, ele dá entrevista para tudo quanto é tipo de revista, para a Marie Claire, tudo quanto é tipo de revista nacional. Ele vai na TV, ele vai no rádio. Ele é escolhido pela ditadura como intermediário. Ele também admite isso. Ele também admite isso nesse entrevista de discursos. Que um certo momento ele começou a desconfiar que ele estava sendo usado pelo regime militar. E ele estava mesmo. Ele era a figura perfeita, porque ele queria a projeção própria e do próprio sindicato, e ele se baseava no discurso econômico, 10%, reivindicação econômica. E isolava todo o movimento da oposição sindical em São Paulo. O Joquizão, que poderia ser uma figura de São Paulo, não podia ser, porque a oposição queimou ele durante 10 anos. Nas fábricas, na porta das fábricas, com boletim, enfrentando os bate-pau dele e tudo mais. O Lula também depois criou um grande corpo de bate-pau, né? Bate-pau, para quem não sabe, é uma segurança privada, na maior parte das vezes ideologicamente convencida, né? Que vai lá para dar porrada na galera da esquerda. Né? E o Lula não estava sozinho nisso, né? O PCB compôs com ele, o PCdoB compôs junto, o MR8 compôs, o MEB compôs, uma série de organizações de corte stalinista compuseram com o Lula. Com críticas, com rusgas e faíscas, mas compuseram. Né? Tanto que o Alemão, que é um dos que aparece lá no... Tem um filme muito importante, está em documentário, porque isso é muito legal, isso como foi um dos principais assuntos da história brasileira. Do El Risma. Acho que vocês duas também, né? As greves do DC. O El Risma, ele fez um documentário muito importante, que é o ABC da Greve. Tem um do João Batista de Andrade também que chama A Greve. Chama Greve, eu acho, com um ponto de interrogação. Tem um que é muito ruim, que na verdade é só para promover a figura do Lula, que é do Tapajós, que é o linha de montagem. Isso é uma droga. É só para mostrar. Não, compara o linha de montagem com o ABC da Greve. A ABC da Greve mostra as vacilações. Por exemplo, em 79, quando teve a greve, que foi a primeira greve organizada pelo ABC, pelo sindicato mesmo, tal, que a anterior foi espontânea, né? Considerando que o Lenin fala, né, que o espontâneo é o embrião do consciente, né, o que fazer. Vamos tomar também o espontâneo como uma coisa
mágica abstrata que surge do nada, na verdade são anos de acúmulo de experiência. Quando você compara os dois, você vê como tem uma edição que coloca o Lula como um herói, como se ele tivesse feito tudo certinho e tal. E na verdade, quando você vê na greve de 79, faz 10 dias de greve, né, primeiramente, e aí o Lula tenta acabar com a greve. E vai numa assembleia e tenta mobilizar a greve, porque consegue um acordo por fora e tal. E quer preservar a figura dele próprio como dirigente sindical e se opor aos outros correntes, né? E ele entrega a greve em 79. Volta aquela trégua de 45 dias. Depois da trégua, a gente vai fazer um intervalo, voltamos a trabalhar, vamos negociar com as máquinas funcionando. E aí, quando as máquinas voltam a funcionar, ele chama uma assembleia, vai na assembleia e manipula a assembleia, manipula mesmo, dá pra ver aqui tem todos vários textos dele, os discursos, né? Então dá pra você analisar o discurso, ele entrega a greve mesmo. E dentro disso, que é o principal aspecto, é como é que o Lula... Então, ele já se coloca como um mediador, que é a mesma figura que ele exerceu no governo nacional. Foi uma mediação entre os empresários, entre o patronato da indústria, os industriais, a Fiesp, a Firjan, né, os latifundiários, bancada royalista, um setor da classe trabalhadora mais precarizado, né, que sua família, o setor de classe média, que conseguiu crédito, que conseguiu crediário, conseguiu comprar de carro, comprar mais um carro, conseguiu ir para o exterior. Eu mesmo fui para a Argentina, eu fui para o Uruguai, eu fui para a Espanha, nesse período que facilitou uma série de coisas. Né? E aí, para ter esse papel de mediação, qual é o mote que o Lula conseguiu fazer? Não o Lula, mas todos os autênticos. Isolar as comissões de fábrica. Isolar a autodeterminação da classe trabalhadora. Onde havia comissões de fábrica no ABC, os autênticos perseguiam, caguetavam, tiravam fora, colocavam bate-pau para bater nos caras. Combateram as comissões durante todo o período. O Ricardo Antunes passa um pano para isso, no livro dele, A Rebeldia do Trabalho. Não, um monte de comissão, falso. Também está aqui essa entrevista do Lula falando, onde aparecia a comissão, a gente ia lá e caçava. A gente ia lá e desmobilizava. Porque o problema não é de meia dúzia de pessoas na comissão, o problema é da classe toda, da categoria, é o povo. Com esse discursinho, ele ficou perseguindo as comissões. Só aceitou as comissões quando não teve como negar. Depois de 78, 79, 80, né, as comissões se impuseram como realidade. Em São Paulo, mais de 200 comissões registradas. No ABC, perseguiu durante 10 anos, ainda assim, uma série de comissões. A primeira comissão foi a da Ford, em 81, né? Jorge Preto no... Tem uma pizza dele, né? Bom. Só aceitou quando não teve o que fazer, né? Então, na verdade, quando você pega a história do movimento... Essa é uma coisa interessante que o Chazinho fala, né? Ele fala que, na verdade, tem uma limitação dessa vanguarda de enxergar o papel histórico, social, que deveria cumprir o movimento operário ou a centralidade da classe operária. Na verdade, não é um erro histórico, é uma estratégia. Uma estratégia consciente que um setor dos autênticos, apoiados por um setor do PC, do stalinismo, que é o PC do B, que está junto até hoje. Tem lá, desde 78, eles juntos nas greves, que está até hoje. A Manuela Dávila estava ali, né, como vice-presidente. Né? Uma coisa... são décadas de acordo, né? Um movimento consciente de isolar os setores mais progressistas, mais revolucionários, os revolucionários do movimento sindical, os trotskistas mesmo foram muito perseguidos. Isolar propositalmente, para fazer do sindicato um órgão independente, relativamente independente das pressões da base. A história do sindicalismo da ABC é a história do isolamento das bases. Que se olha aquelas assembleias maravilhosas, gigantescas, com 100 mil operários, só podia falar o sindicato. Nem sequer consulta as comissões, formar comissões nas fábricas para poder aprofundar o processo de tomada do protagonismo operário. Conseguir organizar o protagonismo operário. Porque você fala, uma assembleia com 100 mil operários não dá para todo mundo falar. Óbvio que não dá. Mas pode fazer comitês por fábricas e dentro desses comitês discutir política e chegar com políticas prontas. E dentro quem vai falar então na Assembleia? 3 representantes escolhidos pela Assembleia Geral de cada fábrica vão chegar lá e vão discutir. Porque qual é a questão? A questão é o modelo da autodeterminação da classe trabalhadora. Dos produtores livremente associados discutirem os destinos
o seu destino da produção e da própria nação. Isso estaria dentro de uma política marxista, de uma política leninista, de uma política trotskista. Então isso demarca que o petismo surge não como uma alternativa marxista. Desde o início, como o Chavez já colocava, como uma série de pessoas colocavam, embora era certo entrar no PT no começo, era um partido operário independente, uma fusão do que tinha de mais avançado na classe trabalhadora brasileira, naquele período. É o maior produto do ascenso. Né? As comissões de fato, elas teriam aprofundado as bases desse movimento, tornado ele mais forte ao longo dos 80, ampliado a conscientização do proletariado e no seu exercício de autoconstruir-se. Mas não era esse o interesse do sindicalismo do ABC. Não era esse o interesse dos autênticos. O interesse deles era a mediação entre setores do proletariado e da burguesia no órgão estatal. Isso. Bom, é isso. Agora a gente vai abrir para debate. Gente, como vocês preferem? Por bloco? Ou... Acho que é o tempo que decide, né? Vamos fazer então um bloco por conta do horário e depois a gente já encerra, tudo bem? Calma. Todo mundo pode falar. Bom, é isso. Então, para quem não tem perguntas, a gente vai encerrar a noite e obrigado aí por ficarem conosco até... Eles podem fazer uma... Eles podem. Eles podem se perguntar. Pode. Vamos lá. Não? Todo mundo Então tá bom. Então, a gente encerra por aqui e a gente agradece a presença de todos até essa hora, gente. Muito obrigado.